Você fala sobre essa situação de estar encurralado, né, Josias? Teve esse apoio forte da Rússia hoje, nas declarações do próprio Vladimir Putin. Mas antes disso, até, já que você falou sobre o pronunciamento do Ayatollah Ali Khamenei, eu queria até, na análise aqui do Jamil, que ele pudesse também nos falar um pouco disso. O que esperar do Irã neste momento? Ele foi às redes sociais e disse que a punição continuará, foi o que ele disse. A punição contra aqueles que estão atacando o Irã, né? Ele foi às redes sociais, a gente está vendo aí a postagem dele, foi a primeira declaração depois dos ataques dos Estados Unidos, e disse ele, abre aspas, o inimigo sionista cometeu um grande erro, um grande crime, deve ser punido. E disse ele, está sendo punido. Está sendo punido neste exato momento, foi o que ele postou no X. Mais tarde, o Irã também ameaçou atacar em retaliações bases militares americanas no Oriente Médio. O que esperar de reação do Irã, Jamil? Olha, Fabiola, em primeiro lugar, a grande pergunta que se faz é o que querem os americanos e os israelenses com essa guerra. Por vários dias nós ouvimos, não, é uma questão só do programa nuclear iraniano. Se esse programa for desmantelado, esse é o grande objetivo. E aí, de repente, ontem pela noite, o que fez Donald Trump, enquanto o Conselho de Segurança se reunia, ele coloca um tweet dizendo, uma postagem nas redes sociais dizendo o seguinte: e se houvesse mudança de regime? Qual o problema? Ou seja, ele lançando, a gente conhece muito bem Donald Trump, lançando uma outra aposta, que é, obviamente, a mudança do poder no Irã. E aí não é uma questão de armas nucleares, bases, instalações, não. Aí é derrubar o governo iraniano. Então ele coloca isso de uma forma explícita, pela primeira vez, de uma forma declarada nas redes sociais, Donald Trump falando então em mudança do regime no Irã. Quando essa é a questão, e não só mais o programa nuclear, aí eu volto para a tua pergunta. Qual seria a reação de um líder que está agora ameaçado? Ele não é que o programa nuclear dele está ameaçado. A sobrevivência desse líder, a sobrevivência desse regime que dura 47 anos, está ameaçada. E aí, claro, como o Josias colocou, a grande dúvida, esse regime tem condição de responder? Se ele não tem condição de responder, se ele já é um leão desdentado, como disse o Josias, ele vai recorrer a métodos menos convencionais, mas dramáticos também, por exemplo, ataques terroristas, aqui nos Estados Unidos, inclusive, ou contra americanos em outros lugares do mundo. Então, todos esses cenários estão sendo desenhados. O governo americano, ontem pela noite, lançou um alerta a todos os americanos no exterior para que adotem medidas extras de precaução. Todos, em qualquer lugar, não só no Oriente Médio. Claro, as bases americanas no Oriente Médio são os alvos, vamos dizer, mais óbvios. São mais ou menos 20 bases com cerca de 40 mil americanos, 40 mil soldados americanos no Oriente Médio que podem ser alvos do Irã. Agora, em Nova York e outras cidades americanas que podem ser eventualmente alvos de atentados terroristas, de células que podem estar, obviamente, esperando algum tipo de ordem. E aí a questão é outra. No sábado pela noite, para você ter uma ideia, Fabiola, no sábado pela noite, quando Donald Trump fez aquele anúncio de que ele tinha atacado, imediatamente todos os locais da comunidade judaica aqui em Nova York tiveram um reforço da proteção e todas as missões diplomáticas também tiveram um reforço da segurança, inclusive a ONU. Então, como você vê, é uma preocupação que vai muito além, vamos dizer assim, da base militar americana ali ou aqui. Agora, a questão também, como o Josias falou, boa sorte em tentar entender qual vai ser o dia seguinte de uma queda do regime no Irã. Ninguém aqui está defendendo o regime teocrático, ditatorial, que atua de forma tão brutal contra as mulheres no Irã. Não é essa a questão. A questão é saber o que é o dia seguinte de uma queda dessa, quando não há exatamente um plano. Nós vimos no Iraque 10 anos de conflitos, vimos no Afeganistão um colapso, basicamente, do país, vimos na Líbia o desaparecimento de um governo central desde a queda do Gaddafi. Nada disso significa que eu estou aqui, obviamente, defendendo esses ditadores. Vocês nunca escutarão nenhum tipo de defesa. A questão é, os Estados Unidos, o governo de Israel,
tem um plano para o dia seguinte, a queda do regime iraniano, ou vai ser mais um desastre, como nós vimos em relação a tantas outras guerras, como citou o Josias? Interessante isso que você fala, né, sobre esse futuro do Irã e no que está essa segurança que eles defendem. Durante todo esse final de semana e logo após os ataques dos Estados Unidos, o que a gente vê, inclusive, daqueles que defendem esses ataques feitos pelos Estados Unidos e pelo Israel, é de que o mundo está mais seguro depois disso. Mas não é a percepção de boa parte da sociedade no mundo, né, Beatriz? Queria que você também refletisse um pouco sobre isso. Quando a gente ouve isso, após esses ataques, após essa ação e essa preocupação dos Estados Unidos e também de Israel em acabar com esse poderio iraniano, talvez de uma bomba nuclear, o mundo está mais seguro. O mundo está mais seguro? Você sente isso, Beatriz? Fabiola, eu acho que ninguém sente isso nesta segunda-feira, diante do que a gente viu no último final de semana. É muito difícil falar, até porque os Estados Unidos, o Donald Trump vem falando que eles conseguiram praticamente eliminar o programa nuclear iraniano, mas isso não vem sendo confirmado até agora pelas próprias agências americanas, né, e pela agência internacional que trata desse assunto. Então, a gente tem a palavra do Trump até agora com relação ao que aconteceu, e também pelo imponderável de como isso vai se desdobrar, que é um pouco o que o Jamil vinha mencionando agora, e também o Josias, ou seja, há um fator imponderável aí de saber qual vai ser essa resposta do Irã e qual é o tamanho da resposta que o Irã consegue oferecer aos Estados Unidos. O Jamil vinha falando das táticas terroristas, porque sim, essa é uma prática possível por parte do Irã de ser utilizada agora, e o mundo sabe disso, né, com relação às proxies do Irã também fora do Irã. Então, o que virá depois disso? E após uma resposta do Irã às bases americanas, qual será aí a tréplica americana, digamos assim? O quão mais longe isso vai, o quão mais amplo isso vai, né? Então, tá todo mundo se perguntando isso sem muita resposta, porque depende desses desdobramentos dos dias posteriores. Eu acho que é por isso que a comunidade internacional vem clamando, muitos países aí, para porque eles falam em inglês, né, de de-escalation, para parar de escalar esse conflito, para tentar chegar num ponto aí de negociação de paz, o que parece completamente improvável hoje, a julgar aí pelas declarações que a gente está vendo, tanto de um lado como do outro, né? Irã falando que está no seu direito de responder e que vai responder, e o Trump também sem recuar 1 milímetro nisso. Agora, eu acho muito interessante também a gente pensar nessa virada que o Trump deu ontem, dizendo que defendendo uma possível mudança de regime no Irã, porque isso, além de contrariar o que o seu próprio governo vinha dizendo até então a gente tinha todos os agentes ali do governo americano e também de Israel dizendo, não, estamos focados em acabar com o programa nuclear iraniano, e isso é uma ameaça global para o mundo. De repente, quando o Trump sugere que não, sim, os Estados Unidos podem estar buscando uma mudança de regime no Irã, além de ele contrariar tudo isso que vem sendo dito para justificar essa entrada direta dos Estados Unidos no conflito, ele também, de certa maneira, contraria o que os próprios americanos querem. Por quê? Foi uma escolha ousada do Trump a de entrar diretamente no conflito, ele que vinha dizendo que não colocaria os Estados Unidos em guerra alguma, pelo contrário, que ele é contra a entrada dos democratas em guerras. Depois ele diz, olha, foi uma coisa pontual, fomos lá, lançamos esses bombardeios que acabam com o programa nuclear iraniano e vamos sair, tão rápido entramos, o que parece um pensamento mágico, né? Acho que ninguém imagina que isso pudesse acontecer, porque vai haver alguma retaliação, e é difícil imaginar que aí os Estados Unidos também não continuem a responder essa retaliação. Mas também ele jogou muito dentro de um campo que, de certa maneira, poderia ter algum respaldo dos americanos. Apesar de a maioria dos americanos, isso aí incluindo republicanos também, acreditar que os Estados Unidos não devem entrar numa nova guerra, a maioria, ampla maioria dos americanos
concordam com o Trump na visão de que o Irã não pode ter armas nucleares. Uma pesquisa recente da CNN mostra que 79% dos americanos concordam que o Irã não pode ter armas nucleares. Então, enquanto o Trump está mirando na questão das armas, ele pode conseguir algum respaldo doméstico. Quando ele começar a partir, e é isso que eu acho que é interessante nessa virada de ontem para hoje, a gente observar como que ele conduz isso a partir desta semana. Quando ele começar a partir para a defesa de uma mudança de regime no Irã, como que será que vai reagir a população americana? Porque os americanos têm dito, pesquisa após pesquisa, eleição após eleição, que não querem mais se ver em guerras no Oriente Médio. Então, enquanto é para barrar uma ameaça global que é considerada pelos americanos, tanto republicanos como democratas, uma ameaça global, o programa nuclear iraniano, talvez o Trump conseguisse esse apoio. Agora, a partir de agora, quando ele muda esse discurso, se ele de fato for nessa linha de defender uma mudança de regime, eu acho que vai ficar muito difícil para ele. O Josias estava falando, né, do Irã encurralado, só que recebe um apoio forte nessa segunda-feira, que é o apoio de Israel. Na semana passada, uma das questões mais faladas até hoje, todo mundo está falando disso, o medo de uma terceira guerra mundial. E muitos dos especialistas de relações internacionais dizem que uma terceira guerra mundial não aconteceria sem o apoio da Rússia e da China. A Rússia hoje declara apoio ao Irã e fala: estamos prontos para ajudar o Irã no que for necessário. Vamos, inclusive, ouvir a declaração do próprio presidente russo, Vladimir Putin. Спровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. Que ajuda pode vir, hein, Josias? Como é que você vê essa declaração do presidente da Rússia? Qual é o risco de esse conflito ganhar uma nova escala com essa declaração a partir de agora? O conflito ganhou uma nova escala, ganhou um novo patamar com esse envolvimento mais direto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares do Irã. Então, até aqui estavam apoiando retórica e financeiramente Israel nesse seu embate com os seus adversários ali no Oriente Médio e passou agora... O Trump entrou na guerra, colocou os Estados Unidos na guerra. Agora, essa retórica do Vladimir Putin, ela não poderia ser diferente. Os dois principais aliados do Irã são, efetivamente, a Rússia e a China, mas ambos têm outras prioridades. O Vladimir Putin está envolvido, ele próprio, numa guerra particular ali com a Ucrânia, uma guerra provocada por ele, então qualquer questionamento às ações dos Estados Unidos, de Israel no Irã, tem um quê de cinismo quando vem dos lábios do Vladimir Putin, que invadiu ali sem ser provocado a Ucrânia, reivindica, já tinha tomado na mão grande um pedaço do território ucraniano, agora quer abocanhar um outro pedaço, então ele não tem muita legitimidade para questionar o comportamento do Donald Trump e do Netanyahu em relação ao Irã, e ele não tem uma disposição efetiva de se envolver nesse conflito, até porque ele tem, como disse, outra prioridade, que é uma guerra na qual ele está diretamente envolvido, né? Em relação à China, a mesma coisa, a China tem outras prioridades, a China não está interessada em guerra, senão no conflito comercial que trava agora mais diretamente com os Estados Unidos, tem também a sua prioridade, está olhando para essa escalada em relação ao Irã com outro tipo de preocupação. Agora o Irã está falando em fechar ali o Estreito de Hormuz, por onde passam 25%, um pouco mais de 20% do suprimento de petróleo do mundo passa por esse Estreito de Hormuz. O Irã está falando em bloquear, já falou outras vezes, retoricamente, mas agora diz que efetivamente pode acontecer. Se isso acontece, o primeiro prejudicado é o governo chinês, porque uma parte expressiva do petróleo que sai daquela região vai para a China. Então, a China olha com olhares de preocupação o que ocorre ali, mas não parece haver também disposição da China de socorrer militarmente o Irã, pelo menos por hora, não é essa
a pretensão ou a disposição da China. Então, retoricamente, China e Rússia sempre ficarão do lado do Irã. Está sendo assim já no âmbito do Conselho de Segurança da ONU. Agora, não me parece haver, Fabíola, por hora, uma disposição efetiva da China e da Rússia de comparecer militarmente a esse confronto. Se isso ocorre, aí, evidentemente, isso vira uma terceira guerra mundial. Mas não parece ser esse o andar da carruagem nesse momento. O apoio da Rússia e da China é mais retórico do que militar. Evidentemente, sempre pode haver alguma ajuda financeira, mas, por hora, esse apoio é meramente retórico. Se ultrapassar o campo da retórica, aí mesmo nós vamos ter um confronto de outras proporções. Né? Não parece haver esse risco por hora. Evidentemente, guerra, a gente sabe como começa e dificilmente se imagina como termina. Né? O confronto na Ucrânia, por exemplo, previa-se que seria algo de curta duração. Estamos aí convivendo com um conflito interminável. Né? Então, não parece, por hora, que a manifestação do Putin ultrapasse o campo da retórica. É preciso ver se ele vai, de fato, fornecer armamentos para o Irã, armamentos além dos que ele precisa para combater ali na sua fronteira com a Ucrânia, vai mandar recursos financeiros, ele submetido, a Rússia hoje submetida a um bloqueio, não é, comercial. Então, é preciso ver até onde vai esse apoio, Fabíola. E você, Jamil, você acha também que é só uma retórica ou não? Essa declaração de Putin mostra realmente um objetivo aí de entrar nessa guerra dessa maneira? Como é que está a repercussão aí nos Estados Unidos dessas declarações recentes vindas da Rússia dando apoio ao Irã? Olha, Fabíola, eu passei o dia inteiro ontem no Conselho de Segurança e a Rússia foi muito mais dura, a delegação russa fez declarações muito mais duras do que o próprio Vladimir Putin hoje. Dura em relação aos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos estavam jogando com a segurança da humanidade, dizendo que a ação americana foi responsável, e a Rússia que apresentou um projeto de resolução que vai ser votado amanhã, na terça-feira, aqui no Conselho de Segurança, propondo um cessar-fogo. Ou seja, o que a Rússia, e olha só a aliança, é um projeto de resolução entre Rússia e China, pedindo um cessar-fogo, ou seja, eles não querem mais uma guerra, como disse o Josias, não. A ideia não é abrir mais um fronte para a Rússia, que obviamente já tem de lidar não só com a Ucrânia, a Rússia tem de lidar com o Ocidente, né, Josias, com a OTAN. Então, obviamente, você desviar recursos para uma outra guerra que não é tua, é obviamente, estrategicamente, talvez complicado. Agora, o Irã é o último grande aliado da Rússia no Oriente Médio. Então, também isso pode pesar. Sobre o Estreito de Hormuz, olha só que interessante esse dado. É 20, 25, 30% do petróleo mundial? É o que passa por ali. Mas grande parte é para a China. Ou seja, como é que o Irã vai fechar o canal de abastecimento de petróleo para a China? E ele quer, ao mesmo tempo, o apoio da China para a sua própria guerra, ou seja, para se defender. Se ele fizer isso, ele comprou um inimigo imediatamente. E não é os Estados Unidos, o inimigo é a China, no caso, que vai ficar sem o abastecimento de petróleo. Então, é muito mais complexo do que uma simples equação que talvez o Putin entre, talvez a China entre. Tudo vai depender, obviamente, de como vai reagir o governo americano a partir de agora, como disse a Bia. E essa complexidade, ela é, obviamente, o fator principal, como a Fabíola disse, dessa imprevisibilidade. É por isso que ninguém sabe qual vai ser o dia seguinte do que está acontecendo. No caso do Irã, e ontem no Conselho de Segurança ficou muitíssimo claro, o Irã ele tem o apoio diplomático da China e da Rússia, do Paquistão, da Argélia, muito bem, até aí tudo bem. Mas o que ele não teve, por enquanto, foi nenhum tipo de de uma operação para vir ao resgate do Irã. Ninguém se apresentou, ninguém levantou a mão e disse, como disseram os americanos, estou mandando mais porta-aviões para a região, estou mandando mais tropas, não houve nenhuma declaração nesse sentido e nós não estamos no primeiro dia, nós já estamos no 11º dia
desse conflito específico entre Israel e Irã. Então, também a descalcular esse elemento. Vamos ver, Fabiola, vamos ver o que serão os próximos dias. Putin precisa fazer um equilíbrio mega delicado. De um lado, a relação dele com Donald Trump. Donald Trump, acho que ele é amigo dele, eu duvido. Eu duvido que o Putin olhe para Donald Trump como um amigo. Ali é um interesse absoluto da parte de Vladimir Putin por instrumentalizar Donald Trump. Mas ele precisa equilibrar essa relação. Segunda relação, a guerra, como disse o Josias, com a Ucrânia e, claro, com o envolvimento direto da OTAN. E 3, a relação dele com o Oriente Médio. Se cai, de fato, o regime iraniano e vem, por exemplo, um regime pró-Ocidente, a lá Shah do Irã, e retoma as relações com a Europa, com os Estados Unidos, no fundo, a Rússia perde o seu último grande aliado na região. Então, toda essa complexidade, neste momento, está em jogo.